come. Aprenda com o Kiko que ele sim compartilha as coisas. Sim, todo mundo já sabe que come. Você consegue imaginar crescer fazendo milhões de pessoas rirem. Mas por trás das câmeras, carregar mágoas, traições e um dos maiores conflitos da história da TV? Por décadas, o personagem Kiko encantou o mundo com suas bochechas infladas e sua risada inconfundível. Ali, assim como quem não quer... Do que é que você tá rindo? É que essa câmera tá tão velhinha que parece a minha vozinha. Mas o homem por trás dele guardava segredos que poucos tiveram coragem de revelar. E agora, aos 81 anos, Carlos Villagrán finalmente decidiu falar tudo. Inclusive uma declaração chocante. Ele chegou a dizer que o caixão de Roberto Bolanhos estava vazio. O que realmente aconteceu nos bastidores de Chaves? Foi inveja, traição ou algo ainda mais profundo? Hoje, você vai descobrir a verdade por trás da briga que destruiu uma das maiores parcerias da televisão. Antes de se tornar um dos personagens mais marcantes da televisão, Carlos Villagrán era apenas um garoto comum, tentando sobreviver em meio às dificuldades. Peraí. Quer que eu lamba sua bochecha? Mas eu... Ele nasceu no dia 12 de janeiro de 1944, na cidade do México, em uma família simples, com poucos recursos e muitos desafios. Desde cedo, a vida não deu escolhas fáceis. Ainda jovem, Carlos começou a acompanhar o pai, que era fotojornalista, percorrendo ruas, eventos e histórias reais, enquanto tentava conciliar tudo isso com a escola, que, aliás, ele nem conseguiu terminar. Mas foi ali, no meio do caos do dia a dia, observando pessoas, expressões e situações inesperadas, que algo começou a se formar dentro dele. Sem perceber, ele estava treinando o olhar de um comediante. E talvez nem ele imaginasse isso. Em 1967, conseguiu seu primeiro emprego formal como fotógrafo no jornal El Heraldo de México. Era um trabalho sério, cobrindo eventos importantes, incluindo os históricos Jogos Olímpicos de 1968. Mas havia algo dentro dele que não se encaixava. A câmera registrava momentos. Mas Carlos queria fazer parte deles, e foi então que tudo começou a mudar. Usando sua credencial de fotógrafo, ele passou a entrar nos estúdios de televisão, onde conheceu nomes importantes da comédia, como Capulina e Los Polivoces. No começo eram só pequenas oportunidades, figurante, participações rápidas, personagens sem fala, mas cada passo ali dentro era como abrir uma porta para um mundo totalmente novo. E aos poucos, aquele jovem fotógrafo estava deixando de apenas observar, para finalmente entrar em cena. Em 1968, veio sua primeira chance real de aparecer. O personagem Pirolo, no programa El Clube de los Millonários. Logo depois, surgiria algo ainda mais curioso. Ele passou a interpretar uma velhinha chamada Lola Mento, ao lado de ninguém menos que Rubem Aguirre, o futuro professor Girafales. Sim, antes de virar Kiko, ele já fazia o público rir, mas ainda estava longe de imaginar o que estava prestes a acontecer. Porque o destino já estava preparando um encontro que mudaria tudo. E foi numa simples festa que a vida de Carlos Villagrán nunca mais seria a mesma. Foi em 1970, durante uma simples festa, que o destino resolveu intervir. Carlos Villagrán estava ali como convidado, sem imaginar que aquela noite mudaria completamente sua vida. Ao lado de Rubem Aguirre, ele decidiu apresentar uma pequena cena cômica. Nada muito elaborado, apenas improviso, expressão corporal e muito talento natural. Mas alguém naquela festa estava observando tudo com atenção. E esse alguém era ninguém menos que Roberto Gómez Bolanhos.
Impressionado com o carisma e a comédia física de Carlos, dias depois ele fez um convite que parecia simples, mas que mudaria a história da televisão. Villagrán foi chamado para integrar o elenco de Los Supergênios de La Mesa Quadrada e, pouco tempo depois, também passou a fazer parte do universo que daria origem a dois fenômenos, Chapolin e Chaves. E foi ali, naquele cenário simples, que nasceu um dos personagens mais inesquecíveis de todos os tempos, Kiko. Tá bom, Então vai. mas eu posso ir ao banheiro rapidinho, por favor? Tá bom, pode ir, vai. Obrigado. Kiko, o banheiro. Com suas bochechas infladas, sua risada irritante e inconfundível. Ali, assim como quem não quer. Do que é que você tá rindo? É que essa câmera tá tão velhinha que parece a minha vozinha. E aquele jeito mimado que irritava, mas ao mesmo tempo encantava. O personagem rapidamente conquistou o público. Não era só humor. Kiko representava algo muito real: a vaidade, a ingenuidade e até as inseguranças de uma criança. E Carlos Villagrán sabia exatamente como explorar isso. Cada gesto, cada expressão, cada detalhe parecia ter vida própria. Ah, aprenda com o Kiko que ele sim compartilha as coisas. Sim, todo mundo já sabe que come, pipoquinha. Porque o Kiko sim é um bom amigo. Come, anda, Chaves. O sucesso foi imediato. Em vários países, incluindo o Brasil, Kiko virou febre. Brinquedos, comerciais, discos, o personagem simplesmente explodiu. Mas foi justamente aí, no auge do sucesso, que algo começou a mudar nos bastidores. Porque quando um personagem começa a brilhar demais, nem todo mundo fica feliz. E aos poucos, o que era amizade começou a se transformar em disputa, ciúmes, decisões criativas e, principalmente, a pergunta que ninguém queria responder. Afinal, quem realmente criou o Kiko? E foi essa dúvida que deu início a uma das maiores brigas da história da televisão. Por fora, tudo parecia perfeito. O elenco tinha química, o público amava e Chaves se tornava um dos maiores sucessos da televisão. Kiko? Sim, querido professor. Mas por trás das câmeras, a história era bem diferente. À medida que o programa crescia, os egos também começaram a crescer. E Carlos Villagrán começou a sentir algo que mudaria tudo. Ele acreditava que Kiko não era apenas uma criação de Roberto Bolanhos. Para ele, o personagem também era fruto da sua própria interpretação. Dos gestos, da voz, das expressões, do jeito único que só ele sabia fazer. E foi aí que nasceu o conflito. Porque enquanto Carlos queria reconhecimento, Bolanhos defendia que Kiko era, acima de tudo, sua criação. Mas isso era só o começo. Nos bastidores, outras histórias começavam a surgir. Uma das mais comentadas envolvia Florinda Mesa. Segundo relatos, Carlos Villagrán e Florinda teriam tido um breve relacionamento, algo que ela sempre negou. Pouco tempo depois, Florinda assumiu um relacionamento com o próprio Roberto Gomes Bolanhos, que ainda era casado na época. E esse detalhe mudou completamente o clima no elenco. Com o tempo, Florinda passou a ter cada vez mais influência nas decisões da série. E isso começou a incomodar. Villagrán chegou a chamá-la publicamente de controladora. Mas ele não foi o único. Ramon Valdez, o eterno Seu Madruga, decidiu sair do programa, segundo relatos de sua própria família, por causa dessas interferências nos bastidores. E até Rubem Aguirre, conhecido pelo professor Girafales, criticou Florinda abertamente, afirmando que ela teria sido responsável por dividir o elenco. Enquanto isso, Roberto Bolanhos parecia não aceitar críticas, principalmente quando envolviam sua nova esposa. E assim, o ambiente que antes era leve começou a ficar pesado. Desconfianças, desconfortos e uma sensação crescente de que algo estava prestes a explodir.
Mas o pior ainda estava por vir. Porque em 1976, uma decisão de Carlos Villagrán acendeu de vez o estopim. Sem avisar Bolanhos, ele assinou um contrato para lançar disco solo usando o personagem Kiko. E aquilo foi visto como uma traição. A partir dali, não era mais só uma questão de opinião, era guerra. E o que antes era um grupo unido começava a se dividir de forma irreversível. A pergunta agora era inevitável. Quem sairia primeiro? E quem ficaria com o controle de tudo? Depois de anos de tensão acumulada, o inevitável finalmente aconteceu. Em 1979, Carlos Villagrán tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele deixou Chaves, mas não foi uma saída silenciosa. Foi o início de uma guerra aberta. Villagrán queria continuar usando o personagem Kiko em um projeto próprio, acreditando que tinha direito sobre aquilo que ajudou a construir. Mas do outro lado, Roberto Gomes Bolanhos foi direto. Kiko era a criação dele, e não haveria negociação. O que veio depois foi uma batalha judicial, e o resultado foi um golpe duro. A justiça reconheceu oficialmente Bolanhos como o criador do personagem, com base em documentos assinados pelo próprio Villagrán anos antes. Na prática, Carlos perdeu o direito de usar o Kiko livremente, mas ele não aceitou isso em silêncio. Villagrán passou a afirmar publicamente que o sucesso do personagem incomodava e que sua saída foi, na verdade, consequência de inveja dentro do elenco. Já Bolanhos sempre sustentou outra versão, que Carlos saiu por vontade própria. Duas versões, duas verdades, e um conflito que nunca foi resolvido. Mas a situação ainda piorou. Para continuar trabalhando, Villagrán tentou criar seu próprio programa com Kiko. Só que havia uma condição. O nome de Bolanhos teria que aparecer como criador. E mais uma vez, Carlos se recusou. A disputa chegou a um nível tão sério que o próprio presidente da Televisa, Emílio Azcárraga Milmo, entrou na história, tentando intermediar um acordo, mas não adiantou. Villagrán permaneceu irredutível. E a resposta foi brutal. Ele foi praticamente vetado, sem espaço no México, sem poder usar livremente seu personagem e com portas se fechando. Sua carreira começou a desmoronar. Em um dos episódios mais revoltantes, ele chegou à Argentina para se apresentar e foi impedido de subir ao palco. Um telegrama vindo do México bloqueou tudo. Naquele momento, o ator que fazia milhões rirem estava sendo silenciado. Furioso, Villagrán chegou a fazer declarações pesadas, dizendo que colocaria até uma recompensa pela cabeça de Bolanhos. A situação tinha saído completamente do controle. Sem alternativas, ele deixou o país. E foi assim, longe de casa, que começou a fase mais incerta da sua vida. Mas o que ele não sabia é que o pior ainda estava por vir, porque sair do topo é difícil, mas tentar voltar pode ser ainda mais doloroso. Longe do México, longe de Chaves e longe do personagem que o tornou famoso, Carlos Villagrán precisava recomeçar do zero. No início dos anos 80, ele se mudou para a Venezuela em busca de uma nova oportunidade. Mas havia um problema. Ele não podia usar oficialmente o nome Kiko. Então, encontrou uma saída curiosa. Passou a usar Kiko, com K. Uma pequena mudança, para tentar driblar uma grande barreira. E por um tempo, pareceu funcionar. Ele participou de programas, criou novos personagens, como Federico. Mas havia algo que não podia ser ignorado. O público não queria Federico. O público queria Kiko, e isso se tornaria uma prisão. Mesmo sendo o destaque, os programas não tiveram o sucesso esperado e acabaram cancelados. Mais uma vez, portas se fechando. Em 1987, ele voltou ao México, tentando recomeçar novamente. Mas nada funcionava. Novos programas, novas tentativas e sempre o mesmo resultado: fracasso. Foi então que Carlos tomou uma decisão difícil.
abandonar a televisão. Mas a vida não parou. Sem espaço na TV, ele encontrou um novo caminho: os circos. Nos anos 90 e 2000, Carlos Villagrán passou a viajar pela América Latina, apresentando o famoso Circo do Kiko. Era uma realidade bem diferente do auge na televisão. Sem grandes produções, sem emissoras, apenas ele, o personagem e o público ao vivo. E foi durante uma dessas apresentações que aconteceu um dos momentos mais assustadores da sua vida. No Peru, durante um show, uma menina invadiu o palco e foi atacada por um tigre. A cena foi desesperadora. Mesmo ferida, a criança ainda abraçou Villagrán, que estava vestido de Kiko. Ele descreveu aquele momento como um dos mais aterrorizantes que já viveu. Mas talvez o mais difícil não tenha sido isso. O mais difícil foi perceber que, mesmo tentando seguir em frente, ele nunca conseguiu deixar o Kiko para trás. Porque sempre que tentava fazer algo diferente, o público o via da mesma forma, preso a um único personagem, preso ao próprio sucesso. E foi aí que veio a pergunta mais dolorosa de todas. Será que o Kiko foi sua maior conquista? Ou sua maior maldição? Depois de décadas de silêncio, o público achou que finalmente veria um final feliz. No ano 2000, durante uma homenagem da Televisa, Carlos Villagrán e Roberto Gomes Bolanhos ficaram frente a frente novamente. Mais de 20 anos sem se falar. Era o momento perfeito para uma reconciliação. Os fãs estavam esperançosos. Talvez, finalmente, tudo fosse resolvido. E por um instante, parecia que seria, mas durou pouco. Dias depois, em uma entrevista na Argentina, Villagrán voltou a atacar Bolanhos publicamente. As críticas foram duras e qualquer chance de paz desapareceu ali. Segundo relatos, Bolanhos ficou profundamente magoado e nunca mais quis falar com ele. E assim, a história terminou sem reconciliação. Mas o tempo passou e as declarações de Villagrán ficaram ainda mais pesadas. Ele chegou a dizer que Bolanhos era egoísta e fez uma afirmação que chocou muita gente: que a saúde fragilizada do criador de Chaves seria um castigo de Deus. Mas isso não foi tudo. Em 2008, Villagrán fez uma acusação ainda mais grave. Disse que membros do elenco, incluindo Bolanhos, Rubem Aguirre e Maria Antonieta de Las Nieves, teriam participado de festas organizadas por Pablo Escobar. A declaração ganhou repercussão internacional, mas foi rapidamente negada por todos os envolvidos. Mesmo assim, a polêmica já estava lançada e Villagrán continuava alimentando o conflito. Ao longo dos anos, ele anunciou aposentadoria várias vezes, mas sempre voltava atrás. Em 2010, por exemplo, esteve no Brasil, reencontrando Edgar Vivar e sendo recebido com carinho pelos fãs. Mas nem isso apagava as controvérsias. Pelo contrário, elas só aumentavam. Em entrevistas, ele voltou a repetir acusações antigas e trouxe uma das declarações mais absurdas de toda a sua trajetória. Villagrán disse acreditar que o caixão de Bolanhos estava vazio. Sim, segundo ele, o velório poderia ter sido forjado. Uma afirmação que revoltou fãs e reacendeu toda a polêmica envolvendo o elenco. Mas as controvérsias não pararam por aí. Em 2020, ele chocou novamente ao afirmar que a Covid-19 não existia, gerando críticas pesadas nas redes sociais. E ainda houve momentos de tensão na televisão, como quando quase abandonou uma entrevista, por não ter recebido a recepção que esperava. Ao longo dos anos, o menino que fazia o mundo rir passou a dividir opiniões. Para alguns, um ícone, para outros, uma figura polêmica. Mas uma coisa é certa: Carlos Villagrán nunca deixou de ser notícia. E mesmo depois de tudo isso, ele ainda tinha mais um capítulo para escrever. Um capítulo que ninguém esperava. Depois de tantas polêmicas, tantas brigas,
E uma vida inteira marcada por altos e baixos, quando muitos achavam que tudo já tinha acabado. Carlos Villagrán surpreendeu o mundo mais uma vez. Em julho de 2025, aos 81 anos de idade, ele voltou aos palcos. Sim, mais uma vez, como Kiko. A apresentação aconteceu em Lima, no Peru, no espetáculo Mega Circo, vestido com o clássico traje de marinheiro, com as mesmas bochechas infladas e aquela energia que parecia desafiar o tempo. Ele dançou, contou piadas, tocou violão e interagiu com o público por quase 2 horas. O momento rapidamente viralizou. Para muitos, foi emocionante. Para outros, difícil de aceitar. Mas havia algo ali, impossível de ignorar. Mesmo depois de tudo, de todas as brigas, de todas as quedas, Kiko ainda estava vivo e talvez mais forte do que nunca. Durante o show, Villagrán fez uma declaração simples, mas reveladora. Ele disse que voltou ao Peru porque o público ainda o ama e continua pedindo por ele. E no fundo, talvez seja isso que explica tudo, porque apesar das polêmicas, das acusações e das histórias mal resolvidas, o carinho dos fãs nunca desapareceu. Mas ainda assim, fica a pergunta que até hoje divide opiniões. Carlos Villagrán foi injustiçado? Ou ele mesmo destruiu sua própria história? E mais, será que Kiko foi sua maior vitória? Ou o preço que ele teve que pagar por tudo? E aí, você já conhecia toda essa história? Na sua opinião, quem estava certo nessa briga? Villagrán ou Bolanhos? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber o que você pensa. Se inscreve no canal, deixa o like e me diz, qual dessas revelações mais te surpreendeu? Eu vou deixar um próximo vídeo aparecendo na tela agora. Te vejo lá!